Prepare-se para mergulhar em uma nova era de desafios e oportunidades, onde a Igreja Católica busca se reinventar e encontrar seu espaço em um mundo de mudanças constantes. Hoje, vamos explorar o século XXI e ver como a Igreja, em meio à globalização, aos avanços tecnológicos e às intensas crises sociais, enfrenta questões que vão muito além do que poderíamos imaginar há poucas décadas. Em um planeta cada vez mais plural e secularizado, como ela mantém seu papel e relevância? A jornada é longa, e o cenário que vamos explorar está repleto de surpresas e dilemas. Imagine um mundo onde a fé parece cada vez menos presente no dia a dia das grandes cidades, onde os jovens se afastam das igrejas tradicionais, e onde novas ideias e filosofias desafiam antigas crenças. Esse é o ambiente que a Igreja enfrenta, um palco de incertezas, mas também de grandes possibilidades. Hoje, vamos examinar a resposta da Igreja Católica a esses desafios, como ela se posiciona frente ao avanço das tecnologias, às mudanças climáticas e ao desejo de muitos por um mundo mais justo e solidário. Vamos entender as iniciativas do Papa Francisco para adaptar a Igreja às novas realidades sociais, seu apelo à misericórdia e à compaixão, e sua busca por um diálogo aberto e inclusivo entre religiões. Desde sua encíclica Laudato Si, que nos convida a cuidar da nossa casa comum, até suas visitas históricas a outras comunidades de fé, veremos como ele tenta construir pontes e promover a paz em um mundo tão fragmentado. Mas nem tudo é adaptação e modernização, muitos dentro da Igreja ainda se preocupam com a preservação das tradições e com o papel espiritual da instituição em um mundo onde tudo parece mutável. Como a Igreja equilibra a tradição com a necessidade de mudança? E como ela se coloca frente aos desafios políticos, sociais e ambientais que exigem uma postura firme e transformadora? Este é um vídeo que promete mostrar não só o que a Igreja Católica representa, mas também para onde ela caminha. As respostas para essas perguntas podem definir o destino da Igreja Católica no século XXI e, quem sabe, influenciar toda a humanidade. Então, fique conosco até o final deste vídeo, pois você está prestes a entender a Igreja como nunca antes, uma instituição antiga, mas sempre buscando se renovar e dialogar com o presente. O século XXI trouxe novos desafios e oportunidades para a Igreja Católica, num mundo em constante mudança, marcado pela globalização, avanços tecnológicos e crises sociais. À medida que o novo milênio se desenrolava, a Igreja enfrentava questões contemporâneas que exigiam respostas cuidadosas e reflexivas, enquanto também buscava se reafirmar em um cenário global marcado pela diversidade religiosa e cultural. Um dos desafios mais significativos para a Igreja no início do século XXI foi a crescente secularização das sociedades ocidentais. Em muitos países, a fé católica enfrentou um declínio no número de praticantes e vocações religiosas, refletindo uma tendência mais ampla de afastamento da religião organizada. As estatísticas mostravam um aumento no número de pessoas que se identificavam como não religiosas, agnósticas ou ateias, e a Igreja teve que lidar com a realidade de uma geração que muitas vezes não via a religião como relevante para suas vidas. Em resposta a esses desafios, o Papa Francisco buscou implementar uma abordagem mais pastoral e acessível, enfatizando a misericórdia e a compaixão em suas mensagens. Ele também trouxe uma nova energia para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, reconhecendo a importância de construir pontes entre diferentes tradições religiosas. Francisco fez visitas históricas a diversas comunidades religiosas, incluindo muçulmanos, judeus e ortodoxos, promovendo uma cultura de paz e respeito mútuo. Sua encíclica Laudato Si, publicada em 2015, abordou a questão da crise climática e a responsabilidade da humanidade em cuidar do planeta, ressaltando a conexão entre justiça social e a preservação do meio ambiente. Além disso, a Igreja Católica começou a se envolver mais ativamente nas questões sociais contemporâneas, incluindo a pobreza, a imigração e a desigualdade. O Papa Francisco se posicionou como uma voz em defesa dos marginalizados e excluídos, denunciando as injustiças sociais e apelando para uma economia mais justa e solidária. Esse enfoque não apenas buscou revitalizar a missão social da Igreja, mas também atraiu a atenção de novos seguidores, especialmente entre as gerações mais jovens que se preocupam com questões de justiça social e ambiental. A globalização também trouxe consigo a oportunidade de expandir a presença da Igreja em diferentes partes do mundo.
Em regiões da África e da Ásia, o catolicismo continuou a crescer, com novas comunidades e movimentos emergindo. A Igreja na África, em particular, destacou-se por sua vitalidade e criatividade, incorporando elementos da cultura local e desenvolvendo formas únicas de expressão da fé. A juventude africana tem se mostrado engajada e ativa na vida da Igreja, trazendo novas perspectivas e desafios. A tecnologia, por sua vez, também se tornou uma ferramenta poderosa para a evangelização e a comunicação da mensagem católica. A presença da Igreja nas redes sociais e plataformas digitais aumentou, permitindo que as mensagens do Papa e das lideranças católicas chegassem a um público mais amplo. Durante a pandemia de Covid-19, a Igreja adaptou suas práticas, utilizando a tecnologia para realizar missas online e manter o contato com os fiéis, demonstrando sua resiliência em tempos de crise. A experiência da pandemia também destacou a importância da solidariedade e do cuidado comunitário, temas centrais na mensagem de Francisco. Contudo, os desafios persistem. O mundo continua a enfrentar crises, incluindo a polarização política, a crescente violência religiosa e a crise dos refugiados. A Igreja, enquanto busca ser um farol de esperança, deve se esforçar para encontrar o equilíbrio entre suas tradições e a necessidade de se adaptar a novas realidades. A luta pela justiça social, o acolhimento dos marginalizados e o diálogo interreligioso permanecem como prioridades essenciais para a Igreja Católica no século XXI. Neste contexto complexo e dinâmico, a história da Igreja Católica é marcada pela busca constante de ser relevante, ao mesmo tempo em que permanece fiel aos seus princípios fundamentais. O caminho à frente exige uma disposição para o diálogo, a abertura ao novo e a determinação em enfrentar os desafios de um mundo em transformação. A Igreja continua a se esforçar para ser uma voz de esperança e compaixão, enquanto reflete sobre seu papel no mundo contemporâneo. Assim, o século XXI representa um tempo de oportunidades e desafios para a Igreja Católica, que procura se reinventar e se redescobrir à medida que navega por um futuro incerto, mas cheio de promessas de fé, diálogo e justiça. Uma das principais esperanças para o futuro da Igreja reside na sua capacidade de se reinventar e se adaptar às novas realidades. O chamado à sinodalidade, proposto pelo Papa Francisco, enfatiza a importância de ouvir e incluir a voz dos leigos na tomada de decisões dentro da Igreja. Esse movimento visa não apenas democratizar a estrutura da Igreja, mas também enriquecer a experiência comunitária, envolvendo os fiéis de maneira mais ativa. A ideia de uma Igreja que caminha junto com seu povo, ouvindo suas preocupações e celebrando suas vitórias, representa uma oportunidade valiosa para revitalizar a fé e fortalecer os laços comunitários. A globalização e a interconexão mundial também oferecem à Igreja Católica a oportunidade de se tornar uma voz forte no diálogo interreligioso e na promoção da paz. A convivência pacífica entre diferentes tradições religiosas é fundamental para a construção de sociedades mais justas e solidárias. A Igreja pode desempenhar um papel crucial na promoção da tolerância e do entendimento mútuo, especialmente em um mundo marcado por conflitos religiosos e tensões culturais. Ao trabalhar em conjunto com outras comunidades de fé, a Igreja não apenas reforça sua mensagem de amor e compaixão, mas também contribui para um futuro mais harmonioso. A questão da secularização, que tem sido uma tendência marcante nas sociedades ocidentais, também deve ser abordada com seriedade. À medida que mais pessoas se distanciam da religião organizada, a Igreja deve encontrar novas maneiras de se conectar com essas gerações. Isso pode incluir uma abordagem mais centrada nas necessidades e preocupações dos jovens, utilizando a tecnologia e as redes sociais como plataformas para divulgar mensagens de esperança e inclusão. Finalmente, o futuro da Igreja Católica também estará intimamente ligado à sua capacidade de se engajar em questões sociais e ambientais. A crise climática, a pobreza e a desigualdade continuam a ser questões críticas que exigem uma resposta imediata. O chamado à ação social e à justiça deve ser mais do que uma mensagem, deve ser uma prática viva dentro da Igreja. A promoção de iniciativas sustentáveis, a defesa dos direitos humanos e o apoio aos mais vulneráveis são fundamentais para que a Igreja não apenas atenda às necessidades atuais, mas também faça parte da solução para os problemas globais que enfrentamos.
Em resumo, o futuro da Igreja Católica está repleto de desafios, mas também de oportunidades para renovação e revitalização. A busca por uma igreja mais inclusiva, transparente e engajada com a sociedade poderá gerar frutos significativos. Ao caminhar junto de seu povo e buscar um diálogo aberto e sincero com o mundo, a Igreja terá a chance de continuar a ser uma luz de esperança e um farol de amor em um mundo que frequentemente carece de ambas. Com a determinação de se adaptar e de responder aos clamores contemporâneos, a Igreja Católica pode, assim, construir um futuro que não apenas preserve suas tradições, mas também abraça a mudança e a evolução, refletindo a mensagem central do Evangelho, a busca pelo amor, pela justiça e pela dignidade humana. Ao refletir sobre a longa e rica história da Igreja Católica, podemos observar um legado profundo que transcende séculos e continentes. Desde seus humildes começos na Palestina do século I até sua posição atual como uma das maiores e mais influentes instituições religiosas do mundo, a Igreja Católica tem moldado não apenas a vida espiritual de milhões, mas também o tecido cultural, social e político da humanidade. Essa história é repleta de momentos de grandeza e fraqueza, de triunfo e crise, mas sempre marcada por um compromisso contínuo com a busca de significado e a expressão da fé. Um dos aspectos mais notáveis da história da Igreja é a sua capacidade de se adaptar e evoluir em resposta às mudanças sociais e culturais. Ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou numerosos desafios, desde perseguições e crises internas até os tumultos das guerras e revoluções. Em cada uma dessas épocas, a Igreja encontrou maneiras de se reinventar, buscar a paz e manter a sua relevância. Esse espírito de resiliência é um testemunho de sua missão de ser uma fonte de esperança e luz em tempos de escuridão. A riqueza do patrimônio católico também se reflete em suas contribuições à cultura, à arte e à filosofia. As obras de grandes artistas, teólogos e pensadores que foram inspirados pela fé católica deixaram um impacto indelével na civilização ocidental. Catedrais majestosas, músicas sacras e escritos profundos são apenas algumas das maneiras pelas quais a Igreja tem expressado sua crença em um Deus que se revela em beleza e verdade. O legado artístico e intelectual da Igreja continua a enriquecer a vida de muitos e serve como um testemunho da capacidade da fé de inspirar e transformar. À medida que a Igreja Católica avança no século XXI, o chamado à transformação e à renovação é mais urgente do que nunca. O mundo está mudando rapidamente, e as novas gerações estão buscando uma conexão autêntica com a fé. A Igreja tem a oportunidade de se tornar um lugar de acolhimento, onde as pessoas possam encontrar um sentido de pertencimento e comunidade, ao mesmo tempo em que se comprometem com a justiça e a solidariedade. Esse chamado à ação pode inspirar uma nova era de evangelização, uma que não apenas proclame a mensagem de Cristo, mas que também viva essa mensagem em ações concretas. No contexto atual, a Igreja também enfrenta o desafio de ser uma voz moral em um mundo muitas vezes dividido. O papel da Igreja na promoção da paz, da dignidade humana e da justiça social é mais importante do que nunca. À medida que as crises ambientais, políticas e sociais se intensificam, a Igreja é chamada a ser uma defensora dos mais vulneráveis, a promover o diálogo entre culturas e a trabalhar pela construção de um futuro mais justo e sustentável. A história da Igreja Católica é uma narrativa de esperança, resiliência e transformação. É um testemunho da busca contínua da humanidade por um sentido de significado e propósito, refletindo a profunda necessidade de fé e amor que permeia a experiência humana. À medida que a Igreja se move em direção ao futuro, que ela possa sempre recordar seu legado de amor e compaixão, mantendo viva a chama da fé que inspirou e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Essa história não é apenas sobre o passado, mas uma jornada contínua em direção ao futuro, onde a luz da fé brilha intensamente, iluminando o caminho para aqueles que buscam verdade e esperança. À medida que chegamos ao fim desta fascinante jornada pela história e transformações da Igreja Católica, percebemos como a instituição, com raízes tão profundas, soube se adaptar e enfrentar os desafios de cada era. Desde os tempos antigos até o século XXI, a Igreja mostrou-se resiliente, enfrentando crises, acolhendo inovações e mantendo-se relevante em um mundo em constante evolução.
É inspirador ver como a fé e a busca por significado têm a capacidade de unir pessoas, de transcender fronteiras culturais, políticas e até religiosas. E, ao longo deste vídeo, exploramos exatamente isso: as lutas, as vitórias, os desafios e as adaptações que permitiram à Igreja não apenas sobreviver, mas influenciar o curso da história de maneiras inimagináveis. Se você ficou até aqui, isso mostra o quanto o tema tocou você, o quanto a busca por conhecimento e reflexão são importantes para a nossa compreensão de quem somos e do mundo em que vivemos. E, para continuar acompanhando conteúdos como este e mergulhar em novas histórias, análises e perspectivas, eu te convido a se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo vídeos que fazem você refletir, se emocionar e, quem sabe, ver o mundo sob uma nova ótica. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. E, claro, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com amigos e deixe nos comentários suas percepções sobre o tema de hoje. Sua interação ajuda muito e enriquece essa comunidade que estamos construindo juntos. Então, obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.